Nanã vai ajudar muito, dando a estrutura, dando a base. O quanto a gente tem precisado de chão, o quanto a gente tem precisado de segurança, de equilíbrio. Alzira Zaru já ensinava e dizia para a gente há muitos anos atrás, a meta suprema de todo ser humano é atingir seu equilíbrio. Nanã vem trazer a base, vem trazer a serenidade para a vida, aquele equilíbrio que a gente tanto precisa. É uma energia de tranquilidade, sim, é uma energia de força, de experiência, de sabedoria. Como é gostoso a gente conversar com alguém sábio, com alguém mais velho, alguém que já vivenciou aí algumas experiências. Como é gostoso a gente ouvir. E sempre que a gente fala de Nanã, aqui no nosso Saravá, na nossa casa, eu sempre lembro dos nossos anciões e lembro o quanto é rico a gente se permitir beber do conhecimento que os nossos anciãos traz. Nanã começa isso tudo, e aí a gente não vai aqui falar de Nanã nesse sentido, mas vai estudar, você que não conhece sobre Nanã Boroquê, vai estudar as lendas, conhecer sobre Nanã, saber mais a história, de onde vem o começo dessa divindade, onde dá início a toda essa trajetória, e aquela pelas histórias, pelas lendas, começa tudo lá atrás, é aquela que dá início a todo o panteão, e aí a gente precisa pedir esse axé, que esse axé é o que faz a gente conseguir continuar a nossa luta. Nanã, a senhora do pântano, a senhora, muitas pessoas dizem a rainha do pântano, e parece esquisito, não, mas é lá na lama, é lá na terra que tudo surge, viemos do pó, a gente veio do solo, é ali que começa toda a construção do ser. Por isso que quando eu penso em Nanã Boroquê, eu penso muito em segurança, estabilidade, chão, é aquela segurança que a avó traz. Quando você olha para a mãe, você vê uma força, você vê a guerreira, você vê a valentia. Quando você olha para a avó, você vê a experiência, você vê a sabedoria, aquela que tem toda a razão. E aí aquilo que eu disse no início, como é gostoso o cheirinho da comida da avó, como é gostoso a lembrança de colo de vó, de vô, amparo. E feliz é aquele que sabe aprender com seus anciãos e respeitar toda essa ancestralidade que traz. Hoje é o dia da gente agradecer nossa ancestralidade, pedir agô, pedir a bênção àqueles que vieram antes da gente, que graças a eles nós somos o que nós somos. E Nanã cuida nos alertando para a nossa missão na Terra. Ninguém está aqui por acaso, a gente não está vivendo simplesmente por viver, para pagar conta, para ter filhos, construir coisas. A gente está aqui porque nós somos um espírito, a gente tem uma mensagem, a gente tem uma trajetória a ser vivenciada, e a gente não está aqui para ser punido, para ser castigado. Aí a importância da gente entender, e a maturidade vai nos trazendo essa consciência, o que fazemos na Terra. Então Nanã, ela vem para trazer esse chão, trazer esse equilíbrio. Quando você está precisando de estrutura, está precisando se sentir seguro na sua caminhada, pede a ela agô. Qual vó não tem a sabedoria de direcionar? Não vai por ali, não vai por aqui. Por isso que os filhos de Nanã são ótimos conselheiros, cuidadores, amparadores, porque ele já vivenciou, são espíritos mais velhos, vamos dizer assim, que têm uma sabedoria. E aí quando você pede agô para Nanã, você está pedindo sim com a consciência que ela vai transmutar toda aquela vibração. Por isso que é importante no momento de dificuldade, no momento que você se sente que alguma coisa está travando, você sente que alguma coisa trava a sua caminhada. Eu não gosto muito de ficar na energia de coisas negativas e que fizeram algo para você. Isso é influência de vibrações, de padrões de vibrações que nós atraímos. Mas quando você sente que as coisas estão paradas, ou você sente que você de repente está pesado, uma energia sombria tem visitado o seu coração, uma energia negativa, e aí a gente pode dizer de repente, é um feitiço, uma magia. É a Nanã, a gente pode pedir que quebre toda essa magia. As filhas de Nanã, os filhos de Nanã são grandes feiticeiros, têm um poder extraordinário para quebrar demanda, quebrar energias contrárias, adversas à nossa caminhada. É a força, né, da transmutação, é a força do início. A gente vai sempre, de todas as histórias de Nanã, a gente vai sempre ouvir Nanã dando início àquilo que precisa começar e dando a estrutura, a base, a solidez. Ao mesmo tempo é o término, a transmutação de vibração. E aí, se a gente vai na cromoterapia, a gente pensando esse lilás, esse roxo, o quanto ele trabalha
o nosso espiritual. Quando a gente pensa no nosso primeiro chakra frontal, que nos eleva, é o roxo, é o lilás. Quando a gente pensa então numa pedra de Nanã, seria a ametista? Sim. Quando a gente vai se elevar, a gente vai mentalizar essa cor. Quando você quer meditar, precisa do silêncio, precisa das respostas, e aí é a busca do conhecimento. Nanã traz o cajado da sabedoria, ela traz o conhecimento, ela já vivenciou. Então, quando a gente precisa estar mais sábio, quando a gente precisa usar o nosso conhecimento, é a Nanã que a gente recorre. Quando a gente precisa entender as razões da vida, para que isso tem acontecido, para que eu tenho passado por isso. Muitas das vezes a gente pensa, é um karma, é uma punição. Nós, umbandistas, a gente não acredita em diabo, a gente não acredita nessa coisa de punição, a gente acredita na divindade que nos transforma, a gente acredita na luz, a gente acredita em toda forma de projeção, de evolução, que Deus, os orixás, é aquilo que a gente respira, a gente olhar a natureza e perceber os orixás. Nanã, quando a gente fala de uma lama, de um lodo, de uma terra, e a gente pensar em Nanã, parece muito pouco, mas de onde veio toda a sua matéria? De onde vem toda a tua matéria? Do elemento terra. Então é a estrutura, é a força, é a base de tudo, é o nosso equilíbrio, né? A construção do ser. Precisa melhorar a sua mente, o seu mental, transmutar, transformar. Antigamente, você que tem barba branca como eu vai lembrar, todos os caixão na hora da passagem, que qual que era a cor do tecido do caixão? Lilás, roxo, e isso tudo já vem pelas histórias. Por que era tudo isso? A gente está tudo no plano espiritual, está tudo na egrégora, na energia. É preciso que a gente entenda esse momento. O que você precisa que renasça na sua vida, transmuta na sua vida? Peça a sabedoria de Nanã que te ajude. A gente tem algumas pessoas que sempre perguntam, a oferenda de Nanã. Hoje a gente tem uma oferenda linda, consegue pegar aqui, Helena, para mim? E eu pedi que a gente fizesse uma coisa simples. Gosto muito de colocar flores. Olha, cortina. Essa cortina está aqui porque dia 30 vamos estar lá na roça. Mostra aí, Renato, para a gente a oferenda e a cortina. Dia 30 a gente está lá na roça, saudando todo o panteão de Nanã. Euá, Oxumaré, né? Ossan, Obaloaê, Iroko, todos os orixás desse panteão pedindo agu. E aí essa bandeira lembrando todos eles. A flor roxa, eu gosto muito de colocar a florzinha roxa. A menina trouxe, como que é o nome dessa florzinha? Violeta. Lembra? Violeta? Não é? Mas você pode colocar qualquer flor roxa, não tem problema. A ameixa está pulando, pode deixar. A uva, e a gente fez aqui a batata doce de Nanã, os bolinhos de batata doce que a gente sempre oferenda. Eu sempre gosto de trazer uma oferenda simples que você pode estar fazendo na tua casa e que você possa estar oferendando ao orixá. E muitas das vezes, se você não sabe, pede orientação então de um médium mais antigo, que tenha conhecimento, pede orientação do seu dirigente, do seu pai de santo, a sua mãe de santo, e com isso a gente vai oferendar o repolho roxo. Pairês, eu posso colocar tudo que é roxo? Não, tem algumas coisas, mas a uva é tão simples, todo mundo conhece. Então, se você quer uma coisa simples, uma fruta, a ameixa, e aí você já colocou um agrado. Poderia estar fazendo lá o patezinho com lá da lama, preparando com a batata doce, o pó de café. Mas hoje a gente quis trazer uma coisa que todo mundo consegue fazer em casa. A oferenda é para a gente fortalecer a nossa conexão com o orixá, a nossa firmeza com o orixá. Quando alguém está enfermo, Nanã, ela trabalha justamente naquele momento da passagem, da morte. E quando a gente pensa em morte, a gente logo tem um medo de perda, e na verdade é um renascimento, é uma transformação, uma transmutação. No entanto, dentro de todos os orixás, Nanã é aquela que de frente com a morte, vence a morte, é o único orixá que a morte assim reverencia, porque ela que trabalha esse momento. Nesse momento de doença, é bem importante a gente pedir e cantar por Nanã, cantar a bênção de Nanã, para que ela possa trabalhar todo esse momento e justamente ajudar a gente a vivenciar. As mães, na hora do parto, quando tem um parto, às vezes meio preocupante,
cantar para Nanamburoquê, pedir agô, avó, pedir a benção, avó. Então, se você tem alguém que está enfermo, alguém que está doente, é sabido, até porque depois a gente vai falar de Obaloaí ou Bolu, que vem junto com esse orixá, e que é o orixá que vai trabalhar a cura, que trabalha toda essa energia. Reverenciar Nanamburoquê é pedir a vida, é pedir a benção, é pedir a agô, é pedir o axé, a força para a nossa caminhada, para a nossa jornada.